Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos reestruturar e restaurar toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos e nos levar a uma condição de felicidade que somente é preenchida quando nosso coração é preenchido do nosso vazio através de Jesus Cristo e do seu Espírito. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos colocar mais um tijolinho nessa reestruturação, nessa restauração? Glória a Deus! E o texto hoje para a nossa conversa, para a nossa breve reflexão, encontra-se em 2 Coríntios. Quero ler com vocês capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Porque eu estava tão certo da sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes. Primeiro a caminho da Macedônia, e depois ao voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com a minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço os meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhe falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Eu quero repetir, ele sempre faz o que diz. Pois todas as nossas promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Temos o sim em todas as promessas quanto são para Cristo. E a Ele seja o nosso amém, para que se cumpra, para que a glória de Deus seja revelada em nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer aqui um link entre a primeira e a segunda carta de Paulo, porque se trata justamente disso. A primeira carta de Paulo foi uma carta severa ao corrigir a igreja de Coríntios, que era uma igreja que tinha deixado os falsos ensinamentos, os falsos mestres conduzirem a direção que a igreja estava tomando, visto que ela era uma igreja, uma cidade portuária, recebia muitas pessoas de várias localidades, e Paulo era o responsável por conduzir aquela igreja. A primeira e a segunda carta estão intimamente ligadas. Nós vemos justamente aqui, porque ele tinha planejado, a princípio, visitar a igreja 2 vezes. E por causa da severidade da primeira carta, porque a igreja de Coríntios estava caminhando em uma outra direção, ele escreveu a primeira carta de um modo severo, o que produziu o efeito, produziu o arrependimento. E esse texto aqui fala justamente da restauração de um relacionamento entre o seu pastor e a sua igreja. E, logicamente, pode ser tratado na área de relacionamento de todas as esferas. E agora ele tinha voltado ao plano original, que era justamente abençoar a igreja de Coríntios com a sua presença. E nós sabemos que a presença de uma liderança instruída por Deus, ou seja, a restauração de um relacionamento, quando há ali a conformidade, percebemos que a presença de Deus se instala. Porque Deus não tem prazer na contenda, Deus não tem prazer na briga, mas há ali um porquê e um motivo. Há razões e verdades dentro de todos os corações que ninguém entende, não é verdade? Mas Deus entende. Não quer dizer que ele concorda com tudo. Ele entende, mas não concorda. Ele quer que seja reestabelecido. E é isso que esse texto fala. Ele fala: pois estava tão certo da sua compreensão e confiança, queria abençoá-los plenamente, visitando 2 vezes. Isso era o plano original, irmãos. E quando chega a compreensão e a confiança daquilo que Deus está fazendo, há a restauração do plano original, há a restauração daquilo que Deus havia em seu coração determinado para nós. Ou seja, a comunhão aqui, a koinonia entre pastor e o ensino, para que houvesse, logicamente, a maturação, irmãos. Então foi através da confiança e da compreensão dos coríntios que foi, restaurado justamente esse relacionamento. Ou seja, houve o arrependimento por parte da igreja, meu irmão. Por quê? Eles ouviram quem não deveria ouvir, olharam para onde não deviam olhar.
e assim deixaram-se influenciar. Houve um arrependimento sério e genuíno. E quando há um arrependimento sério e genuíno, há restauração. Isaías 61, versículo 7 fala: em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram e que foram grandes, vocês terão honras, riquezas, alegria em dobro para sempre. Honra, riquezas e alegria em dobro. E essa é a condição original. E por isso Paulo fala: primeiro a caminho da Macedônia. Ele ia visitá-lo 2 vezes. Esse era o plano original. Primeiro a caminho e depois voltando. E aí ele fala: e depois ao voltar de lá, então vocês poderiam me ajudar em minha viagem para a Judéia. E aqui pode ficar um mau entendimento, porque era justamente disso que ele estava sendo acusado, irmãos, de, vamos dizer, sugar a igreja de Coríntios na questão financeira. E ele abriu mão, irmão. Ele abriu mão de receber, embora tivesse ali o total direito de receber pelo trabalho dito. Ele não quis escandalizar a igreja justamente porque eram neófitos e os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas estavam justamente dizendo que a intenção de Paulo era justamente sugar financeiramente. Ele abriu em Atos capítulo 20, versículo 35, ele diz que trabalhou a fim de que pudessem ajudar os necessitados e que isso serviu de exemplo, porque há uma bênção muito maior em dar e em receber, e essa era a intenção de Paulo, a qual ele queria deixar que os coríntios se vissem, pudessem ser livres daquilo que aprisionava os corações dele, as coisas desse mundo, irmão. Então, o arrependimento é que conduz a esse estado de restauração de relacionamento. Por quê? Porque eles entenderam errado, eles compreenderam errado a mensagem de Deus. E por mais, irmão, que Deus saiba todos os motivos e razões, sabe, que estão em nosso coração, não quer dizer que ele concorda. Não quer dizer que ele não vá nos levar justamente a essa questão de arrependimento. Por isso, o Salmo 121, e eu quero ler ele com vocês, no versículo 8, diz o seguinte, que é o próprio Deus que, olha o que diz, fala assim, fala de uma proteção. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor tomará conta da sua entrada e da sua saída, agora e para sempre. O Senhor observa, irmão, todas as intenções, todas as motivações do coração, mas não quer dizer realmente que ele concorde. Havia ali um rompimento pela teimosia, porque infiltrou um falso ensino, infiltrou algo que não deveria, aconteceu algo que não devia ter acontecido, que houve o rompimento. Por isso Paulo decidiu ir para outro lugar. E acerca disso ele continua no próximo versículo, ele fala: talvez vocês estejam se perguntando, por que mudei de ideia? Será que faço os meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando na verdade querem dizer não? As perguntas de Deus, irmãos, sempre revelam a grandeza dele, do plano superior, daquilo que ele tem muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Enquanto as nossas perguntas e os nossos questionamentos revelam as nossas pequenez. Por quê, meu irmão? Não há uma aparente indecisão em Paulo, só que ali como Pedro fala em 1 de Pedro 5, capítulo 2, versículo 3, pastores, apacentai as suas ovelhas, não por dominação. Paulo deixou eles livres para escolherem. Eles resolveram em determinado momento seguir conselhos de pessoas que nem a palavra de Deus e nem conheciam a Cristo. E já que Paulo era o pastor, o líder, e tinha o conhecimento, o encontro, ele estava dentro da vontade de Deus, deixaram eles livres. A intenção era apacentar, e esse verbo apacentar justamente traz ideia de bondade, da fidelidade de Deus, irmão. Então não há uma aparente indecisão e nem incoerência num homem de Deus. Não há. Na Bíblia não há. Apesar de muitos momentos nós olharmos um versículo contraditório com o outro, não há, irmão. Quando nós estudamos ela profundamente, nós percebemos que não há mudança de ideia num homem de Deus. Ele simplesmente respeitou o livre-arbítrio daquela igreja, que decidiu ir, irmãos. E ele traz isso justamente às pessoas do mundo. Aí ele fala assim, será que sou como pessoas do mundo que dizem sim como querem dizer não?
As pessoas da igreja chegam, e quando chegam na igreja, ainda por causa das suas memórias, dos seus traumas e das suas dores antigas, agem de forma coerente com aquilo que aprenderam lá. Por quê? Porque ainda não mergulharam no batismo, ou seja, no caminho que é Jesus Cristo. Como que eu digo isso? Por exemplo, falam que estão esperando em Deus, irmão, mas saem com um e com outro, avaliam outras possibilidades, aparece um emprego que oferece uma grana muito boa e logo tiram elas daquela obra a qual o Senhor Jesus lhes deu, mudam ali do simples, não, por quê? Porque bênção para elas está definitivamente ligado a um estado de conforto, a um estado a qual seja bom para aquele momento delas, mas Deus olha num contexto geral, irmãos. Então ele se move dessa forma, logicamente com uma ideia de apacentar. Gálatas 5:25 diz que os filhos de Deus andam pelo Espírito. Deixa eu puxar esse versículo aqui para vocês, para nós entendermos como Paulo pensa. Gálatas 5, versículo 25 diz o seguinte, fala assim: se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Toda a nossa vida será dirigida por Deus quando nós entregamos a vida para Ele. E é justamente isso. Então Deus não mudou, meu irmão. E é justamente isso que Paulo vai falar na frente. Ele fala: tão certo como Deus é fiel, nossa palavra, vocês não oscila entre sim e não. E nós percebemos justamente firmeza de propósito, meus irmãos, entre homens e mulheres de Deus. Não há, incoerência e indecisão. Pelo contrário, eles sabem que precisam se parecer com o seu Pai celestial, e Deus não muda. Por isso, uma das coisas a qual o Senhor Jesus disse constantemente era nós negarmos a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz é morrer para os nossos conceitos, para a nossa ideia. Primeiro ele fala: deixa teu pai e a tua mãe, ou seja, e tome a sua cruz. Outra vez ele fala: negue-se a si mesmo, ou seja, todas as influências que estão ao nosso redor e sermos influenciados justamente por aquilo que é a nossa missão. Tomar a sua cruz fala de uma condenação que seria que ele carregaria a sua cruz publicamente e não de forma escondida. Ele, quando tomou a sua cruz, carregou a cruz ali de Barrabás, ele carregou na frente de todo mundo. Primeiro ele passou por uma vergonha, para depois ser honrado por Deus. O caminho da cruz, ele de fato não é fácil, mas Deus não mudou de ideia. A partir do momento que nós esperamos e entregamos todos os aspectos da nossa vida, estamos sendo dirigidos pelo Espírito, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas muitas vezes vai nos levar a um caminho de desconforto, a um caminho de cruz, a um caminho a qual nós precisamos renunciar às nossas ideias. Por mais que Deus saiba as nossas motivações, Ele não fará da nossa forma. E muitas vezes nós oramos falando: Senhor, seja feita a tua vontade. E no íntimo do nosso ser queremos que a vontade de Deus corresponda exatamente como Deus irá fazer. Não, irmão, Deus vai te desafiar. Deus vai nos desafiar. Para quê? Porque através dos desafios somos aperfeiçoados à sua imagem, nos tornamos melhores. Observando somente o que o Espírito diz. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e no mundo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Essa ideia de imutabilidade é que nos traz certeza de que Deus cumprirá tudo o que prometeu. Então o que precisa, Alisson? Nós que precisamos mudar e nos alinhar ao que Ele está fazendo. E a palavra fala: pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Irmão, como filhos, e ele traz a ideia de filhos, nós também devemos expressar as características do nosso Pai Celestial. Mateus 5,37 diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é procedência do maligno. E como eu sei, Alisson, que eu tô... Bom, eu dei alguns exemplos já, por exemplo, das pessoas que estão esperando em Deus. Deus apontou a pessoa, mas ela constantemente, procura na internet uma outra opção, chega sábado à noite, bateu a solidão, ou outro dia, entra dentro de um carro, e mesmo que não seja para se relacionar, vamos falar de cunho sexualmente,
ela está dando abertura, irmão, ali para outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O caminho. E isso é difícil de compreender às vezes, não é verdade? É difícil de aceitar. Por quê? Porque nos tira do nosso conforto, nos coloca numa espera que muitas vezes vai ali ser evidenciada as nossas incertezas, as nossas inseguranças, os nossos medos e as nossas dúvidas. E é justamente nesse caminho que nós somos aperfeiçoados para que estejamos fortes e convictos e não frouxos e inconstantes. Quando eu falo frouxo é porque não tem firmeza, irmão. Uma pessoa frouxa, ela muda para lá, muda para cá. Por isso Tiago 1,5 fala: peçam sabedoria a Deus e tenham fé para que Deus lhe dê tudo aquilo que vocês precisam e não se movimentando como inconstante, deixando se levar por qualquer vento para lá e para cá. E essa é uma verdade, irmão. Por quê? Porque nesse caminho o que vai ser revelado dentro de nós é aquilo que precisa ser aparado, as nossas arestas, as nossas inseguranças e os nossos medos. Agora, quando não vemos acontecer, pensamos que Deus mudou e que aquilo é coisa da nossa cabeça. Não, nós precisamos expressar a característica do nosso Pai. E tudo aquilo que nós não precisamos, precisará ser retirado. Assim como aconteceu nessa igreja, irmão. O Paulo mudou ali justamente, ele continuou firme no propósito dele. Ele só respeitou a decisão dos coríntios, que resolveram seguir outros. Resolveram dar ouvido para outros que não tinham a ver com o propósito. Olha, por isso ele fala: pois foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Ele sempre faz o que diz, irmão. Olha, ele sempre faz o que diz. Ele sempre cumpre o que promete. Deus não é homem para que minta. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? E essas são as perguntas que nós devemos nos perguntar hoje, irmão. Por quê? Acaso ele fala e deixa de agir? Agora precisamos compreender: o agir de Deus é invisível. E acaso ele promete e ele deixa de cumprir? Não. Quem é que deixa de cumprir? Somos nós. Então por que uma promessa não se cumpriu? É porque algo em nós precisa ser mudado. Algo em nossa mente precisa ser transformado na maneira de pensar, assim como aquele povo de Coríntios passou pela metanoia. Essa segunda carta de Paulo é uma carta pastoral, uma carta que exibe cuidado. Olha, eles estariam trabalhando justamente naquilo que era o problema deles. E qual que era, meu irmão? De cunho financeiro. Alguns são financeiro, outros são sentimental, outros psicológico, outros espiritual, outros todos esses, porque uma área afeta a outra, irmão. E nós precisamos compreender que ele sempre cumpre o que promete. Então não mudou a promessa, não mudou o plano. O que mudou fomos nós. E a palavra fala justamente no final: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. O que Paulo está falando, irmão? Que Jesus já fez a parte dele, ele já deu sim para as nossas promessas. E o que nós precisamos? Assim seja para nós. Ou seja, seja feita a tua vontade em nós. Como eu disse, muitas vezes esperamos que a vontade de Deus seja feita, mas queremos que ela seja feita da nossa forma, do nosso jeito, e como nós sempre pensamos que será. Mas não, irmãos, muitas vezes ela nos desafiará a caminhar em uma cruz, em algo que nós neguemos as nossas influências, neguemos até mesmo o nosso ego. Porque a confirmação, ela virá através do nosso amém, ou seja, a confirmação virá através da resposta que nós dermos de obediência diante daquilo que Deus nos falou. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se atentamente me obedecerdes, comerás o melhor dessa terra, comerás e beberás o melhor dessa terra. Quem quer comer e quem quer beber tem que tomar a cruz, irmão, tem que seguir, tem que dar um assim seja para a glória de Deus. Agora, não espere conforto, não espere algo que seja muito leve e fácil de fazer. Por quê? Porque esse caminho pesado é que justamente nos torna mais leve a caminhada, irmão. A caminhada não vai ficar mais fácil.
O que eu estou te falando? É que você vai ficar mais forte. Eu quero repetir, fique mais forte você. Seja forte, corajoso, valente guerreiro. Seja forte e valente e corajosa, valente guerreira, a ponto de nem sentir os impactos da circunstância, a fim de andar sobre as águas e de tudo aquilo que lhe tenta lhe parar. Assim seja para a glória de Deus, assim seja para que as promessas sejam cumpridas, assim seja até que nós vivenciamos esse tempo aonde não tenhamos mais medo de cair e aonde os nossos pés não toquem o chão. Assim seja para a glória de Deus. Olha, em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele fala: olho nenhum viu, ouvido nenhum viu o que Deus preparou e não penetrou no coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que Deus o ama, para aqueles que amam a Deus. Quero repetir para não ficar confuso. 1 Coríntios 2, 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, não penetrou no coração do homem ou na mente do homem aquilo que Deus já preparou para os que o amam. Já está preparado, irmão. E o que nós precisamos? Dar uma resposta. Então dê uma resposta de fé hoje para Deus. Obedeça o que Ele te falou e tudo que foi declarado se cumprirá. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.